Por favor, tome seu lugar e abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, ou melhor, no capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Diz assim: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Diga, grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Diga, grande multidão. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Estas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Que Deus nos abençoe diante da sua palavra. Amém? Graças a Deus. Essa cidade por onde Jesus passou, chamada Naim, uma cidade lá da Galileia, onde Jesus deu maior ênfase durante seu ministério. Para você chegar em Naim, saindo de Cafarnaum, a cidade de Jesus, você levava algumas horas de caminhada. Menos de um dia de caminhada, pouco mais de 5 quilômetros de Cafarnaum, essa cidade chamada Naim. Uma cidade que não se fala dela na Bíblia, não há nada de muito especial, fora esse milagre que aconteceu do lado de fora da cidade, mas era uma cidade com certa estrutura, porque ela tinha muros em volta. A cidade era murada, então não era um simples povoado. Nazaré, por exemplo, a cidade de Jesus, não devia ter muros, porque era um lugar, não tinha um status de cidade. Mas Naim tinha muros, tinha uma porta de entrada, uma porta principal de entrada. Pois Jesus está a Bíblia diz, com uma multidão, caminhando, fazendo a caminhada. Ele está fazendo o percurso de lugar em lugar, de cidade em cidade. E com a sua multidão estão os seus apóstolos, seus discípulos e uma multidão de seguidores. A Bíblia diz, iam com Jesus muitas pessoas, discípulos e uma multidão. Eu fiz você até repetir a multidão. Mas quando Jesus está chegando em Naim com uma multidão, a Bíblia diz que uma outra multidão saía de Naim. Uma multidão seguia Jesus, outra multidão seguia uma viúva que estava chorando. A Bíblia diz que ela chorava, e você pode imaginar que aquela mulher estava derramando todas as lágrimas que podia, porque além dela ser viúva, ela tinha perdido o seu único filho. A multidão que saía da cidade, por que não dizer, a cidade toda se reuniu para participar do infortúnio daquela mulher, que estava sepultando o seu único filho. Todos saíam da cidade naquele cortejo de morte. Uma multidão com a viúva, uma multidão com Jesus, pois essas multidões se encontram na frente de Naim. O que isso tem de lição para nós? Sim, tem de lição para nós que existem duas multidões. Você faz parte de uma ou de outra. A multidão que segue Jesus e a multidão que segue a morte. A multidão que segue Jesus e a multidão que segue a morte. Você sabe que na América Central, no México e em países da América Central, existe uma entidade que é adorada, que se chama morte.
um espírito maligno, chamado de morte, santa morte. Uma coisa horripilante, horripilante. Há um tempo atrás eu vi um documentário mostrando prostitutas no México. E cada uma delas com um pacto com a Santa Morte. E cada prostituta daquelas miserávelzinhas no seu cômodo de prostituição com a imagem relacionada à Santa Morte. Um pacto com essa entidade para ser a proteção delas no México. Pois, infelizmente, ou você faz parte da multidão de Jesus, ou você faz parte da multidão da morte. Naquele momento, na porta daquela cidade, as duas multidões se encontram. Os que iam com Jesus, e Jesus é a vida. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. O apóstolo Paulo mesmo escreveu que Jesus Cristo é a nossa vida. Quem segue Jesus Cristo segue o caminho da vida. Ele é a ressurreição, Ele é a vida. Agora, quando você não segue Jesus, você faz parte da multidão, enorme multidão da morte. Sabem que a morte vai chegar. Estão na fila para morrer. Todas as pessoas que não seguem Jesus estão esperando a morte chegar. E ninguém pode garantir que amanhã estará vivo. Essa semana que passou, o Brasil teve um acidente horrível em Guarapari. Uma cidade que eu fui algumas vezes e gosto muito daquela cidade. Pois que acidente horrível aconteceu ali em Guarapari. 23 pessoas morreram já daquele acidente, mais de 20 pessoas feridas. Uma carreta transportando um pedaço de granito de dezenas de toneladas se chocou com um ônibus que ia de São Paulo para Vitória e foi um horror, porque ambulâncias também se acidentaram e um horror. Infelizmente, pessoas morrem e a multidão que segue a morte é enorme e todos os dias as pessoas são ceifadas. Eu assino o jornal há vários anos, todo dia eu leio o jornal. E, puxa, quando eu passo na página que está lá a relação de pessoas que morreram na cidade, eu tenho que olhar. E eu vejo sempre as pessoas, me interesso por saber quem é que morreu na cidade, pelo menos que faz parte daquele hall, daquela página. Esqueci como é que chama a página que fala dos que morreram. E eu vejo ali pessoas de bastante idade e vejo também pessoas jovens. Outro dia, essa semana, eu vi uma moça que faleceu em Campinas com 26 anos. E eu disse: meu Deus, essa moça tão jovem. E eu vi que ela era casada e mãe de uma criancinha. E eu, na hora, entrei no Facebook e disse, eu pensei, eu quero saber quem é essa moça. E pus lá o Facebook e vi as fotos dela com a criancinha dela e com o marido. Que dó, meu Deus, não sei do que ela faleceu, mas faleceu e deixou uma criança linda e deixou um jovem viúvo na nossa cidade. A multidão que segue a morte é enorme. E as pessoas vão morrendo, mas a multidão continua, porque sabem que vai chegar a hora deles. Cada um que vai num sepultamento, que vai num velório, sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar a sua hora. Mas você não precisa fazer parte da multidão da morte. Você pode transferir-se para a multidão de Jesus, para a multidão da vida. Para isso que tem igreja, meu Deus do céu. Para tirar as pessoas da fila da morte. Para tirar as pessoas da fila da morte. Para isso que existe igreja, para trazer salvação. Só Jesus Cristo pode botar você numa outra multidão, chamada multidão da vida. Essa é a obra de Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso. Quando Jesus estava chegando com a multidão dele, Ele viu a multidão saindo da cidade
E ele viu a viúva chorando. Irmãos, você pode conferir no texto, Jesus de longe, ele não chegou perto da viúva, de longe, ele disse para ela, não chore. Não chore. Como uma mãe que já não tinha marido porque morreu, perdeu o único filho, ouve uma voz, vem de longe dizendo para ela, não chore. Não sei qual foi a reação. A mulher chorava, e quando você chora, você fica com os olhos embaçados. Quando você chora, você não consegue enxergar direito, porque a tua visão fica embaçada. Então aquela mulher ouviu uma voz, eu não sei qual era o timbre de voz de Jesus. Eu não sei qual era o timbre de voz de Jesus. Mas Jesus disse, da forma mais clara que ele podia, não chore. E a mulher ouviu então aquela voz firme, e eu não sei qual foi a reação dela. Como não chorar? Como não chorar se você faz parte de uma multidão desafortunada? Como não chorar se você faz parte de uma multidão que é condenada a passar por esse vale de morte? Como não chorar se você sabe que não tem como escapar? Mas Jesus tem a autoridade para mandar não chorar, porque ele tem solução. Então não chore. E eu quero dizer para você que Jesus, quando entra na vida de uma pessoa e tira essa pessoa da multidão da morte e coloca na multidão da vida, ele muda as vidas dessas pessoas. Muda. Jesus transforma, sim ou não? Jesus transforma a gente por dentro e até por fora. Porque a transformação começa dentro da gente e ela vem também até para a nossa aparência, até para as nossas feições, a gente é transformado. E quando Jesus transforma a nossa vida, ele transforma até o nosso choro. O choro de quem está na multidão da vida não é o mesmo tipo de choro de quem está na multidão da morte. O choro de quem está na multidão da morte é choro desesperador, é choro desesperador, é choro desesperador. O choro de quem está na multidão da vida é choro momentâneo. O choro pode durar uma noite, mas o que vem pela manhã? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando você faz parte da multidão de Jesus, você até chora, mas não é igual o choro de desespero de quem está na multidão da morte. Olha, eu quero dizer para você que naquele tempo não tinha INSS, não tinha plano de previdência. Aquela mulher que não tinha marido, ela estava com uma séria dificuldade. Quem ia cuidar dela? Quem iria cuidar dela? Ela tinha muitos motivos para estar chorando no meio daquela multidão de morte. Mas Jesus disse para ela, não chore, porque quando você muda de multidão, pois o tipo de choro já é diferente. Com Jesus você até chora, mas não é choro de desespero. Quando um irmão nosso em Cristo morre, a Bíblia nem fala morrer, a Bíblia fala dormir. A gente chora, mas não é choro de desespero. A gente sabe para onde foi o nosso irmão. Então a gente chora de saudade. Não é mesmo? Chora de saudade, mas não chora de desespero. Jesus disse para aquela mulher, não chore, porque ele ia transformar a mulher, porque ele ia entrar na vida dela, porque ele ia tirar ela daquela multidão, porque ele ia fazer uma obra tremenda na vida dela. Aquele choro ela não teria nunca mais. Amém ou não amém? Quando a gente chora, quando foi a última vez que você chorou? Quem chorou na semana que passou pelo menos uma vez? Ok. Mulheres choram fácil, né? Mulheres choram fácil. Por exemplo, teve um acampamento de adolescentes e os adolescentes, um grupo de adolescentes imitou algumas pessoas da nossa igreja. Eu assisti um vídeo, alguém imitando a pastora Raquel, ficou muito hilário. Alguém imitando o pastor Tiago, ficou muito hilário. Alguém imitando o Calixto, ficou muito hilário. Teve mais alguém que foi imitado? Não lembro. Não lembro se teve mais alguém. A Marília também. Agora, me imitaram também.
Foi a pior. Não vi graça nenhuma. Irmãos, mas imitaram a pastora Samara. Algum adolescente, uma menina, fez uma imitação da pastora Samara e ficou muito parecido e muito engraçado. Mas a Samara contando pra gente hoje, disse assim: quando aquela menina começou a me imitar, eu chorei. E a menina estava imitando a Samara chorando. E a Samara então chorou. Meu Deus do céu. Que pastora chorona, né? Mas a gente é assim, a gente chora. Ontem eu chorei um pouquinho, porque eu estava me preparando para ir para o culto, estava tomando banho e comecei a cantar uma música, e uma música que hoje até de manhã a gente cantou aqui. E eu fiquei tão emocionado que aí eu saí, coloquei a música para tocar e até chorei um pouco. A gente chora na multidão de Jesus, mas não é a mesma coisa que chorar lá na multidão da morte. O choro daquela mulher era muito ruim de se chorar. Era choro de desespero, de quem não sabia o que fazer da vida. Talvez o choro de até quem não tinha mais vontade de viver. Se você chorou essa semana foi porque se emocionou, foi porque você chora mesmo fácil, foi porque você foi tocado, foi porque você ficou muito feliz. A gente chora até de alegria, mas não foi choro de desespero, choro de desespero, choro de desespero, não foi. E se você tem chorado lágrimas de desespero, se você tem chorado lágrimas de medo, se você tem chorado porque você é uma pessoa sem nenhuma expectativa de vida, pois deixa Jesus mudar você de multidão. Se você vier para a multidão da vida, tuas lágrimas vão ser diferentes. Amém ou não amém? O nosso choro é diferente, por isso Jesus disse assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quem é que nos consola? Meu Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Além da gente ter motivos diferentes para a gente chorar, ainda tem o Espírito Santo que consola a gente quando a gente está chorando. Amém ou não amém? Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para o Senhor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Jesus vinha com a multidão. E ele vê, e Jesus já faz a leitura. Ele vê a mulher, ele vê o esquife, o caixão. O caixão, naquele tempo, não era igual o caixão que a gente tem hoje. Não tinha tampa. Ele era feito de junco trançado, uma cestona de junco. E a pessoa era envolvida em faixas de linho. Por baixo da faixa se colocavam especiarias, plantas aromáticas, aloés, como você tem no relato que foi colocado até no corpo de Jesus. E se enfaixava o corpo com aquelas plantas, e no rosto da pessoa se colocava um lenço. Se a pessoa tinha mais de 13 anos de idade, se colocava o talite no rosto. Então Jesus viu o caixão, viu a mulher à frente, viu a mulher chorando, viu o corpo jovem. Não tinha como não ver que aquilo era uma multidão por causa da morte. A Bíblia diz que ele diz não chore, mas também a Bíblia conta, se você prestar atenção, se você olhar no texto, a Bíblia diz no verso 13, que Jesus ao olhar a mulher, olha o verso 13, que Jesus ao olhar a mulher, ele sentiu profunda compaixão, diga profunda compaixão. Quando Jesus olhou aquela mulher, ele sentiu profunda compaixão. Quando Jesus olhou aquela mulher, ele sentiu profunda compaixão. O que é profunda compaixão? Irmãos, se você for ler o texto no idioma que Lucas usou para escrever, que é o grego, no idioma grego, profunda compaixão, sabe o que é? Que significa profunda compaixão em grego? Significa um movimento nas entranhas. O que é entranha? Você sabe o que é entranha?
Quem tem entranhas? Todos nós. Quem já sentiu alguma coisa nas entranhas? O que são as entranhas? Pergunta para o irmão que está do seu lado, o que é entranha, irmão? Sabe o que é entranha? Irmão, entranha é o intestino. Também chamado de tripa. Você nunca ouviu falar de gente que teve nó nas tripas? Os intestinos, que fica aqui na nossa barriguinha. Alguns metros de intestino nós temos. Sim, o povo de Israel, os gregos também, eles entendiam que quando você ficava muito incomodado com alguma coisa, quando você se sentia muito incomodado, quando alguma coisa te incomodava demais, quando você se compadecia muito da dor do outro, sabe quando você vê uma pessoa sofrendo e aquele sofrimento você é capaz de sentir-se incomodado com aquilo? Você já viu uma pessoa sofrendo e você fica com aquilo na sua cabeça e você fica com aquilo impregnado e você não consegue se esquecer daquilo e você fica comovido, condoído? Pois eles diziam que quando você se incomoda demais com a dor do outro, que aquilo mexe com os seus intestinos, com as suas entranhas. Pois é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus sentiu algo muito grande, profundo. Tanto que a minha Bíblia diz que Jesus ficou profundamente comovido. Ele viu a mulher e ele sentiu o incômodo dentro dele, de ver aquela mulher chorando. Por isso ele diz, não chore, porque ele ia fazer alguma coisa. Não chora, eu estou indo aí, não chora, eu estou chegando, não chora, eu vou fazer alguma coisa. Não é mesmo? Olha, eu posso garantir para você que hoje, se o Senhor olha para você, e por que não olharia? Que ele se sente também compungido, incomodado de fazer alguma coisa por você. Por que não? Se você está nessa fila de morte, se você está desesperado, se você está sofrendo, eu garanto para você que ele olha para você e sente vontade de fazer alguma coisa por você. Sim ou não? Olha, eu quero falar para você uma coisa. Aquela mulher não fazia ideia de quem tinha dado aquele comando. Ela estava chorando tanto que ela nem sabia se era Jesus ou era Genésio. Que tá... Alguém gritou, não chore. Ela ignorou aquilo. Como não chore? Entra no meu lugar, se coloca no meu lugar. Como não chore? Ela não podia imaginar que quem tinha dado aquela palavra para ela seria o autor da vida. Irmãos, aquela mulher nem sabia quem era Jesus. Eis aí um exemplo de alguém que recebeu um milagre antes de conhecer Jesus. Aquela mulher nunca tinha tido nenhum contato com Jesus. Só que Jesus olhou para ela e sentiu compaixão. E se moveu de fazer alguma coisa. Ele é assim. Ele se incomoda. Ele tem esse poder. Ele tem essa empatia conosco. Sim ou não? Você crê nisso? Ele se incomodou com a dor daquela mulher. Com o sofrimento daquela mulher que nem lhe conhecia. Ele vem e ele entra no meio da multidão da morte. E ele faz uma coisa horrível. Ele tocou no caixão. A Bíblia diz, ele tocou no caixão. Ele tocou no caixão. Tocou no esquife. E quando Jesus tocou no caixão, eu imagino que o povo fez assim, oh. A multidão que vinha com ele disse assim, oh. Sabe por quê? Porque ele foi mal educado? Ele parou o enterro? Não. Sabe por quê que a multidão fez, oh. Porque ele cometeu um escândalo. Ele fez um escândalo. Tocar no caixão era um escândalo. Porque ele se contaminou. Quem tocasse no caixão, quem tivesse contato direto com o morto,
ficaria contaminado e precisaria participar de um ritual de descontaminação. Inclusive, precisaria gastar dinheiro para se descontaminar. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus que contou essa parábola, que é a mais famosa das parábolas de Jesus. O homem ficou desmaiado, o judeu ficou desmaiado lá na beira do caminho de Jerusalém para Jericó. O primeiro que passou, e o homem estava como morto, caído na beira do caminho. O primeiro que passou era um sacerdote. E qual foi a atitude do sacerdote? Parou para ajudar? Não parou. Por que ele não parou? Por que ele não parou? Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Olha, se o sacerdote estava descendo de Jerusalém, ele estava voltando do trabalho. O sacerdote tinha turno de trabalho. Ele tinha turno, ele trabalhava durante algumas semanas e folgava outras. Estava terminando então o turno dele, porque ele estava indo embora, descendo do templo. Ele vê aquela pessoa, sabe lá se está vivo ou se está morto. Provavelmente está morto. Ele então pensa consigo, se eu for lá, nem precisa tocar, a lei dizia de chegar perto, havia um limite. Se eu chegar perto e o homem estiver morto, eu estou contaminado, eu perco a minha folga, eu volto. E eu vou ter que sentar no lugar dos contaminados, e eu vou ter que pagar sacrifício, e eu vou ter que gastar um tempo lá para me purificar. Acabou a minha folga. Então o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo. Quem fica? O samaritano. Mas eu digo para você que quando Jesus contou essa história, os judeus podiam entender a cabeça do sacerdote. Um sacerdote não ficava bem para um sacerdote ficar tocando em defunto. Ora, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é Rei dos Reis, é profeta, é sacerdote. E quem seguia Jesus sabia que Jesus era profeta, sabia que Jesus era sacerdote, sabia que Jesus era autoridade, e não esperava que Jesus tocasse em defunto. Mas Jesus, atrevido como ele só, entra no meio do sepultamento, mistura as multidões e toca no caixão. Oh! E agora? Ora, se Jesus Cristo não fizesse algo muito poderoso ali, iria ficar complicado, porque poderiam acusar ele depois de não seguir as leis, de ser um herege, de não respeitar a lei sobre tocar em defunto. Só que ele tocou o caixão, porque como ele é Senhor da vida, como ele é a vida, ele tem a autoridade de mudar a situação de quem está morto. Ele toca no caixão e ele dá uma ordem para o defunto. A Bíblia diz que Jesus Cristo disse para o menino, no verso número 14, eu te ordeno, levante-se. E o menino imediatamente se levantou e começou a conversar. Deve ter sido muito interessante a reação da multidão. Você imagina a reação da viúva quando vê o menino sentado tagarelando, falando. E Jesus entrega ele para a mulher. Jovem, eu te ordeno, levante-se. A Bíblia fala que Jesus Cristo ressuscitou um moço, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Talita cumi, menina, eu te digo, levante-se. E Jesus ressuscitou Lázaro, um homem. Lázaro, vem para fora. 3 ordens que ele deu, e o menino ressuscitou, e a menina ressuscitou, e o homem ressuscitou. 3 demonstrações de que ele tem poder sobre a morte. Por isso, quando você vem para a multidão que segue Jesus, você vence a morte, porque só ele tem esse poder. Só em nome dele se tem esse poder. Sim ou não, amigo? Jesus é tão poderoso para dar vitória sobre a morte, que a Bíblia conta de 3 ressurreições que ele fez, e depois tem outras que os discípulos dele fizeram. Pedro fez, o apóstolo Paulo fez, por exemplo, Eutico, o moço que caiu durante o culto, o apóstolo Paulo pregava muito, e acho que talvez num tom mais professoral,
e o moço caiu de uma altura e morreu. Paulo orou por ele e ele ressuscitou. Sim, mas em Mateus 27, 52, existe um detalhe muito interessante. Irmãos, no exato momento em que Jesus Cristo morria na cruz, no exato momento em que ele entregava o Espírito na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o lugar santíssimo ficou aberto. Houve eclipse, houve terremoto em Jerusalém. E de acordo com Mateus 27, 52, a Bíblia diz que os sepulcros se abriram. Está exatamente assim. Os sepulcros se abriram. Diga, os sepulcros se abriram. E os corpos de muitos santos que haviam morrido foram ressuscitados. Sim, se você abrir a sua Bíblia em Mateus 27, 52, diz que na hora que Jesus Cristo morreu na cruz, no exato momento em que ele entregava o Espírito, uma das coisas que aconteceu em Jerusalém foi que os sepulcros em Jerusalém se abriram, sepulcros de crentes. A Bíblia diz, eram santos. Quando a Bíblia fala de santo, é crente, gente que faz da multidão da vida, gente que faz parte da multidão da vida. Crentes que haviam morrido, ressuscitaram no dia quando Jesus entregou a vida. Como um sinal de Deus, de que quando você faz parte da multidão de Jesus, você venceu a morte. Então você só fica na multidão dos mortos, se você quiser, porque Jesus Cristo veio para te salvar, porque Jesus Cristo olha para você e tem compaixão, porque Ele é super, hiper, mega, afim e poderoso para mudar a tua vida e tirar você da multidão da morte e colocar você na multidão da vida. De qual delas você faz parte? De qual delas você faz parte? Jesus pode mudar a sua vida, transformar a sua existência. É só você deixar. E Ele vai mudar você. Até o teu choro vai ser diferente. Quantos creem nisso? Amém? Dá um aplauso lindo para Ele então. A Bíblia diz que então começou uma festa na frente de Naim. Se você olhar o verso 16, a Bíblia fala assim, todos, é assim que está escrito, todos foram tomados de temor, de grande temor, e louvaram a Deus, proclamando, diga proclamando. O que é proclamar? Irmãos, a Bíblia diz, estava todo mundo cheio de temor, e temor é uma coisa muito boa, e começaram a cantar para Deus, louvar a Deus, proclamando. Proclamar é gritar, virou uma gritaria boa, santa. As pessoas estavam muito felizes. E duas declarações a Bíblia registra que o povo dizia. Basicamente duas. Primeira, um grande profeta se levantou, foi levantado entre nós. Um grande profeta foi levantado entre nós. Por que chamaram Jesus de grande profeta? Por causa da palavra de autoridade de Jesus. Por causa da palavra de autoridade. Jesus deu uma palavra e a morte foi vencida. Então, que grande profeta, que palavra de autoridade. Um grande profeta foi levantado entre nós. Sim, Jesus Cristo é profeta também. Amém ou não amém? Não qualquer profeta, o profeta, que até Moisés profetizou sobre ele, o profeta. Mas também a segunda proclamação que o povo fazia, naquela gritaria linda que virou a porta de Naim, era: Deus veio salvar o seu povo. Você pode repetir isso? Diga: Deus veio salvar o seu povo. Sim, as pessoas gritavam isso: Deus veio salvar o seu povo, Deus veio salvar o seu povo, Deus veio salvar o seu povo. O que é salvar? É tirar da multidão da morte e trazer para a multidão da vida. Deus veio salvar o seu povo, exatamente, tirar da multidão da morte e trazer para a multidão da vida. Deus veio salvar o seu povo.
Para isso Jesus veio, para mudar, para salvar as pessoas que nele crerem, que permitirem que ele as transporte, da região da sombra da morte, do império da morte, para o reino do Filho do amor de Deus. Amém, amigo? Jesus veio salvar o seu povo. Deus veio salvar o seu povo da morte. Assim, quem faz parte da multidão de Jesus não tem mais medo da morte. Não tem mais medo da morte. De jeito nenhum. Medo de morrer tem quem faz parte da multidão da morte. Amém? Que bom, se você já faz parte da multidão de Jesus. Você foi salvo por Ele. E se você ainda não faz, é dia de você ser transportado. Hoje o Senhor diz para você: não chora. Eu vou te salvar, se você quiser. É só você deixar, Ele te salva também. Amém? Se você entendeu, como diz meu filho, como é bom pregar para gente inteligente, fica de pé no seu lugar. E vamos orar. Levanta a sua mão direita para o céu. Ora comigo no seu lugar. Diga: meu Deus, como é triste fazer parte da multidão que habita a sombra da morte. Como é ruim fazer parte da multidão que é assombrada pela morte. Como é triste, Senhor, viver longe do Senhor, à mercê da morte. Muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus, movido por compaixão. O Senhor enviou Jesus, cheio de compaixão, cheio de verdade, cheio de graça, cheio de poder. Jesus veio para nos salvar. Jesus é o nosso Salvador. Através da sua vida, através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua ressurreição, Jesus se tornou o nosso Salvador e nos tirou da morte para a vida. Senhor Jesus, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, o Senhor é a minha vida. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor me transportou do domínio da morte para o teu reino, para o teu amor. Hoje eu não tenho mais medo. Eu passei da morte para a vida. Eu tenho vida eterna. Eu recebi a salvação do Senhor. Eu tenho a promessa de uma ressurreição. Eu não vou morrer. O máximo que vai acontecer é eu dormir e ressuscitar no dia do Senhor. Bendito seja o teu nome. Eu não tenho mais medo. Diga: muito bem, muito obrigado, Senhor, porque o meu choro não é mais o mesmo. O meu choro não é mais de desespero, nem de medo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez na minha vida. Que bênção é fazer parte da tua multidão. Amém? Se é verdade isso, dá um aplauso bem lindo para Ele.